Olá, pessoal. Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Encontro com o Autor. O programa Encontro com o Autor é uma parceria entre o Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados, o Centro Cultural e a TV Câmara. Eu sou Maíra Brito, sou jornalista, estou aqui na Biblioteca da Câmara mais uma vez, junto com a minha colega Maria Amélia Eloy. Nós estamos hoje recebendo o autor Leonardo Almeida Filho. Obrigada, Leonardo, por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado a vocês. Bem-vindo, Leonardo. Eu vou ler uma pequena biografia do autor. Leonardo Almeida Filho é escritor, professor e músico. Nascido em Campina Grande, na Paraíba, mora há muitos anos em Brasília. É um candango de coração já. Mestre e quase doutor em literatura brasileira pela Universidade de Brasília, publicou em 2008 o livro Graciliano Ramos e o Mundo Interior, O Desvão Imenso do Espírito, pela editora da UNB. O autor tem alternado romances, contos, crônicas, poemas, em 10 livros publicados, a maior parte deles pela editora Patuá. Em 2022, seu romance Os Possessos foi finalista do Prêmio Candango de Literatura. Seu mais recente trabalho é o livro de contos Berro, lançado em 2023 e que mergulha nas profundezas do silêncio e da invisibilidade social. Dividido em 3 partes, o livro aborda temas como violência urbana, arte e mitologia contemporânea em tempos pós-pandêmicos. Leonardo, você está aí com o berro na mão. Você escolheu um trecho para ler para a gente, por favor. Sim. Em primeiro lugar, eu queria agradecer muito ao pessoal da Biblioteca da Câmara, do Centro de Documentação, a vocês, Maíra, Maria Amélia, a galera inteira da biblioteca, muito simpática. Obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui. E obrigado a quem se dispôs a comparecer nesse horário para falar de literatura contemporânea. Eu escolhi um trechinho de um dos contos do Berro. O conto se chama O Alfabeto do Silêncio e conta a história de um livro mítico, um tal da Gramática do Silêncio. Um livro meio borgiano, será que ele existe? E eu vou ler o último parágrafo do conto, onde ele sintetiza de que trata esse tal de Alfabeto do Silêncio. Ele diz o seguinte, o narrador. Pela gramática, aprendi que o alfabeto do silêncio é composto por olhares sem pressa, plenos de preces e bocejos, por climas de exata indefinição como mãos abanando em adeuses e cheiros de chás de camomila, por entardeceres quase noite cantando com os grilos inexistentes, por saudades impregnando gestos que se alongam como galhos de palmeira ansiando o sal da areia numa praia qualquer, por sensações expressas no corpo que se enrodilha em si mesmo como idoso feto carente de afetos. O alfabeto do silêncio tem ícones translúcidos que denotam melancolia, como fossem marcações do tempo condensado numa sinfonia que ninguém escuta. É assim que se escreve em silêncio o poema desejado e não dito, inacessível ao som e à concretude da linguagem. Esse é o poema que passei a vida rascunhando em sonho e sândalo, em busca de sua seiva, do seu néctar, seu veneno e seu antídoto, de sua espiral de fumaça, seu perfume e rutilância. Em vão, em vão. O alfabeto do silêncio que está no berro. Você vê que é um trecho poético em prosa, né? É uma prosa poética, digamos assim. Olha, a gente vai ter esse mergulho na literatura hoje, e Maria Amélia e eu estamos fazendo o meio de campo, mas quem tiver pergunta para nossa conversa com o autor, nosso encontro com o autor, vamos já anotando para mandar para nós, por favor. Leonardo, alguns temas recorrentes no livro Berro são o silêncio, né, a impossibilidade de berrar, né, e a solidão e a iminência da morte. Então, temos um conto de uma clandestina, né, uma imigrante presa num container, tem um momento aí de pandemia, um marido cuidando de uma esposa com Alzheimer em estágio avançado, um paciente descobrindo que o câncer dele está em metástase, coisas assim bem doloridas, né? Dolorosas. Como é que nasceram esses contos? Como é que foi a reunião desses temas?
Olha, o berro, na verdade, inicialmente tinha como título Os Silêncios, que inclusive é um dos contos, é o que trata justamente dessa personagem imigrante que está morrendo dentro de um container abandonado. E eu reuni textos que eu escrevi pouco antes da pandemia, mas a maioria deles durante a pandemia. Então, estava contaminado por aquela atmosfera de putrefação que nos cercava, né? Um dos contos, esse do marido que cuida de uma mulher com Alzheimer, na verdade, foi um conto que me foi encomendado por uma antologia sobre esse José Saramago, né? E eu peguei a questão da memória, uma frase do Saramago que dizia assim: sem memória não somos. E é verdade, se perdemos a memória, a gente se torna um mamulengo de carne, acabou, né? E, para isso, eu acabei construindo a história desse marido que cuida dessa esposa, que, aos poucos, está deixando de ser, né? Inicialmente, como eu disse, o livro se chamaria O Silêncio, mas eu percebi, espera aí, eu não estou falando de silêncio, eu estou falando da necessidade de berrar. Ou seja, é isso que a literatura nos dá, é a possibilidade de você berrar contra todas as injustiças, a favor das minorias, né, e tudo mais. E cada conto, você percebeu, ele tem, em um certo sentido, a defesa intransigente da justiça, mesmo quando o tal personagem está sofrendo, a necessidade de berrar está presente o tempo inteiro. Esse berro é um berro em favor de tudo de bom e de bem, né? Você destacou que há uma carga dramática nos contos, e há, sim. Na verdade, a literatura ela sempre trata desses temas: morte, amor, doença, amores fracassados e tudo mais. Por coincidência, creio eu, grande parte dos contos do berro tem essa temática pesada, densa. Um amigo chegou a me dizer assim: eu não gostei dessa capa. Acho que vocês notaram que a capa já é, por si só, asfixiante. Léo, essa capa vai afastar seus leitores. Eu falo, olha, um leitor que foge de um livro por causa da capa, esse leitor não me interessa, não, né? Na verdade, o livro ele é feito para tocar em determinadas questões incômodas mesmo, né? O berro veio também, só concluindo a resposta, de um poema do Augusto dos Anjos, onde ele, falando da ideia, ele fala que às vezes a ideia para no mulambo da língua paralítica, né? Verso de Augusto dos Anjos. E é isso mesmo, não é que não queiramos berrar contra todas as injustiças, é que, de repente, as circunstâncias, elas nos impedem, e a gente tem que engolir isso, né? A gente tem que engolir, e fica aquela coisa engasgada, aquela vontade de você agir. E eu acho que aí é que entra a literatura como algo importante, a arte, não vou dizer literatura, a arte, como algo importante que faz com que a gente não pire, vamos berrar num quadro, num poema, num conto, num drama. Convido todos a berrarem comigo. E a arte vai possibilitando a gente de ter insights para a coisa, né? E, às vezes, sair desse lugar do silêncio para, nossa, vou gritar junto, como você está falando, né? Exatamente. Uma coisa que chama atenção é que, normalmente, a literatura é tratada como um reflexo da realidade. Eu não creio que seja um reflexo. A literatura, na verdade, é uma representação da realidade, inclusive pelo filtro do escritor, né? Se, como Balzac, ele retrata, né, a sociedade parisiense, a nobreza parisiense do século XVIII, na verdade, por trás disso, ele está denunciando uma certa estrutura social, né? Ou seja, a literatura ela não reflete, ela representa e ela indica caminhos, ou seja, não é o mundo como ele é o mundo como ele pode vir a ser, né, depois do berro. No trecho que você leu, você mesmo apontou, poesia em prosa, e no berro você tem essa mescla de poesia e prosa. Qual dos gêneros assim você se sente mais à vontade para escrever? E como é essa experiência de, num livro, você fazer a combinação deles? Porque eu acho que tem isso, a criação artística, você pode indicar o gênero, porque eu quero escrever nele, mas ter essa liberdade de também ousar e trazer vários. Como é para você esse trabalho enquanto escritor?
Olha, eu comecei na literatura com poesia, participando de um concurso literário em 1980, na Paraíba. Então, eu sempre escrevi poesia e crônica, né? Mas, aos poucos, eu fui enveredando pela prosa. E se você me pergunta qual eu me sinto mais confortável, na verdade, eu me sinto desconfortável em ambos os gêneros. Porque, assim, escrever poesia ou prosa, e dentro da prosa os vários subgêneros, como conto, romance, crônica, ensaio e tudo mais, é sempre uma mudança de chip e é sempre um paradigma diferente, né? Ou seja, o poeta ele tem um olhar diferente sobre o real, né? O escritor, o prosador, já tem outro. E dentro da prosa, por exemplo, eu me lembro do Cortázar. Ele dizia que o conto tem que ganhar um leitor por nocaute, tem que ser ali, né, pá. Ao romancista, não, é por pontos, porque você vai aos poucos. Então, eu sempre gostei de mesclar as coisas, né? E não é só no berro que tem isso. Nos processos, por exemplo, o meu romance ali, que foi indicado ao Prêmio Candango, eu conto a história de um autor que está fazendo a tradução de um poeta alemão dos anos 30. Então, de novo, é uma narrativa em prosa e, de repente, começa as traduções, claro, todas fictícias desse poeta alemão. E como eu gosto de escrever poemas, eu tenho 2 livros de poemas publicados, o Tutano, de 2020, e o Babelical, de 2018. Eu gosto muito, eu acho que eu fico mais como um Chico Buarque, assim, sabe? Eu fico tirando o chip, tiro o chip da poesia, vou escrever prosa. Pô, tiro o chip da prosa, vou fazer música. Ou recebe ligação nos dois, né? Eita, ligou para a poesia, foi a prosa que atendeu, né? Às vezes vai junto, né? Esse parágrafo que eu li do berro é justamente, se eu colocá-lo em versos, vira um pequeno poema. Tem já aqui algumas perguntas chegando. Participações. O Bruno Angrisano elogia o título, diz que berro é um título melhor do que Silêncios. E o Tiago Carneiro pergunta o que é a mitologia contemporânea e se está presente no livro Berro. Essa história de mitologia contemporânea, vou contar um fato engraçado. Quando eu defendi a minha dissertação de mestrado, que eu trabalhei com Graciliano e Freud, eu caí na besteira de falar que a psicanálise era a mitologia contemporânea, né? Ou seja, porque mitologias são narrativas que tentam explicar o real, né? E a psicanálise é uma espécie de mitologia. Isso não veja nisso nenhum demérito, pelo contrário. Eu acho que eu sou um futuro psicanalista. Mas é uma mitologia contemporânea, né? É uma grande narrativa. A psicanálise, o socialismo, o neoliberalismo. Eu acho que todas essas estruturas, né, políticas e culturais, elas são grandes narrativas, né, e são mitologias contemporâneas mesmo, né? Então, para o Tiago, né, eu vejo como mitologia contemporânea toda aquela tentativa de contar a história do homem, né, seja escolha seu método, né? Seja por símbolos, seja por mitos. Não gosto nem de falar em mito aqui, porque ultimamente o negócio de mito aqui está terrível. Mas é mais ou menos por aí. Tem uma pergunta da Marinete, que é a seguinte: as capas de seus livros produzem em mim uma sensação de desconforto. Como é que você escolhe as capas? Acho que deve ser um processo como escolher os títulos, né? A capa e o título é o que primeiro vai impactar o leitor, como você mesmo apontou. Exatamente. As capas, na verdade, tem a participação dos capistas também, né? De pessoas preparadas para isso, na editora. No caso específico dos processos, foi uma sugestão minha, né? Eu sempre gostei de Bosch. E o clima dos processos, para quem não leu, é o 8 de janeiro, sabe? Aquela tragédia do 8 de janeiro está aqui, em termos de ficção. E nada melhor do que essa figura tremenda do inferno de Bosch, né, para representar tudo isso. Eu só sugeri ao editor, e ele foi atrás da gravura, porque tem a questão de direito autoral, não para Bosch, claro, mas para o museu que detém, né? Enfim, e acabou saindo. Mas nas outras capas, eu não intervi em nada. E eu acho até muito, muito bonita. A capa do berro, que ela é incômoda realmente, a editora me mandou 3 capas distintas. E quando eu vi essa daqui, eu falei, é essa. Lembrei-me de novo do verso do Augusto dos Anjos, da ideia que para no mulambo da língua paralítica, e isso expressa bem
né? Essa coisa. Eu acho que eu contei aqui, um amigo falou que não ia ler esse livro porque ele tinha medo da capa. Eu falei, poxa vida, não tenha medo. Mas concordo com você, eu acho que as capas, elas têm essa coisa chamativa, né? Eu acho que é por aí. É um produto, né, gente? Não é um sabão em pó, mas é um produto que uma capa atrai. Eu, por exemplo, sou muito atraído por capas, né? Uma capa de um livro bonito já me chama a atenção a folhear. Aí, se é bom ou não, é outra história, eu vou ter que ler. Às vezes a capa é bonita, mas essa capa que provoca um estranhamento também motiva a gente, né? Tem de afetar de alguma forma, né? Os contos do Berro são, na maior parte, assim, asfixiantes, dolorosos, mas tem um especial que eu dei boas risadas com ele. Eu percebi grande sarcasmo, né, seu. É o conto Os Gilófagos, né, que explora a imoralidade de sujeitos que gostam de comer giló, né? Eu achei o máximo, assim, muito criativo. E eu queria saber, assim, qual a importância dessas alegorias na sua criação. Esse conto, muito embora ele tenha esse humor, essa ironia toda, é um conto muito sério, porque, na verdade, eu tentei colocar como absurdo o absurdo que é o preconceito, né? É um absurdo você ter preconceito por sexualidade, por cor, enfim, qualquer que seja. E nos gilófagos, a história se passa num tempo qualquer, onde as pessoas que mais sofrem preconceito são aquelas que gostam de comer giló. Qualquer alegoria com relação à homossexualidade é proposital, né? Então, há um casal, são dois homens casados, que ficam revoltados porque o filho resolve comer giló, né? Então, vejam, é uma situação completamente absurda, mas que eu quis trazer à baila é que absurdo mesmo é o preconceito em qualquer instância, né? Em qualquer instância. Essa é a história. E aí, levando com um pouco de humor, né? Claro, porque ninguém é de ferro também. Vamos rir um pouquinho também. Vamos falar do seu trabalho sobre o Graciliano, né? Tem perguntas chegando. Assim, agora, em 2024, a obra do Graciliano está entrando em domínio público, né? Como é que esse especialista, esse prosador da geração de 30, ainda é relevante para ser estudado hoje? Assim? Quem não teve contato com a obra do Graciliano, e o momento que ela entra em domínio público, provavelmente vai ser mais publicada, né? O que é que você traz para as pessoas, tipo, não percam, leiam Graciliano? Bom, eu sou suspeito, né? Porque assim, eu acho que Graciliano ele é fundamental ser lido atualmente. Vou fazer um pequeno parâmetro histórico. O Graciliano ele viveu numa época de ascensão do nazifascismo na Europa e do fascismo no Brasil. Qualquer semelhança com o que está acontecendo agora, vocês vão ver que é muito parecido. A estrutura do fascismo e da extrema-direita crescendo atualmente é a mesma dos anos 30, que redundou na Segunda Guerra Mundial. E isso é que nos dá medo de que talvez a gente esteja caminhando também para a mesma tragédia. Então, a literatura do Graciliano é uma literatura humanista, é uma literatura que ela denuncia determinadas estruturas arcaicas num Brasil arcaico, né? Quem já leu Vidas Secas sabe da tragédia que é a vida de Sinhá Vitória e Fabiano e a figura tremenda do soldado amarelo ali, uma instância fascista reprimindo o homem, né? Então, a literatura do Graciliano hoje, em tempos de negacionismo, de terraplanismo, de ascensão do nazifascismo, que é isso mesmo, gente. A gente tem que dar os nomes aos bois corretamente. O que está acontecendo na Argentina, com Milei, eu vou evitar citar nomes, tá? Mas todo mundo sabe de quem eu estou falando. Na própria Itália, na Turquia, é um momento de terror, né? É um momento de terror. Se você lê um Graciliano de São Bernardo, ele é maravilhoso. Ele está ali demonstrando uma estrutura do capitalismo nascente no Brasil de uma maneira, de uma história que é objetiva, direta e que, olha, não há quem não resista ao sofrimento de um Paulo Honório no final, né? Não vou dizer mais porque vocês devem conhecer o romance, né? Para mim, o livro fundamental do Graciliano é Angústia, que é um dos livros do Graciliano menos lido. E, para mim, é o melhor romance daqueles anos 30, é Angústia. Angústia conta a história de um pequeno intelectual que comete um crime. E aí o autor mergulha na mente desse criminoso.
Olha, é um Graciliano que as pessoas conhecem como seco, objetivo, né? De uma prosa árida, representada por vidas secas. E quando tem acesso à angústia, você percebe, espera, isso nem parece Graciliano. Ele mesmo dizia, e o Antônio Cândido também, angústia é um texto gorduroso, ou seja, o que ele estava acostumado a literatura seca, de Vidas Secas e São Bernardo, e mesmo Caetés. E a angústia traz essa problemática do sujeito contemporâneo. É o fluxo de consciência, é a questão da culpa. Nesse sentido, Graciliano se aproxima muito do Dostoiévski, de Crime e Castigo. Eles estão ali muito próximos. Então, eu acho que se eu ficar falando do Graciliano aqui, eu falo muito tempo. O Graciliano tem que ser lido nesse momento. Eu acho que o problema de ter se tornado domínio público, inclusive já começaram a surgir esses problemas, é que estão publicando coisas que o próprio Graciliano rejeitava. O Graciliano dizia, não quero que publiquem isso. Todo o direito do autor, cara. Eu acho que, assim, o autor, como Graciliano, tem um texto lá que ele achava horrível, mas ele preservou, não é para ser publicado, é para uma academia, para um estudo literário. Mas as editoras não pensam nisso, claro, né? Então estão publicando tudo do Graciliano. Eu tenho um amigo, Ricardo Ramos, filho, que é neto do Graciliano, ele está muito, muito deprimido com essa história toda. Não é para menos, né? Como é que você publica algo? Está tendo o mesmo problema agora com o 100 Anos de Solidão, Gabriel Garcia Marques, né? Que estão publicando um livro que ele também não tinha interesse em ser publicado. Então, esse negócio de domínio público acaba se submetendo às leis do mercado. E aí o neocapitalismo vem e não adianta. Eles vão te devorar mesmo. Mas que devorem Graciliano, desde que seja lido. Tem muita gente interessada nesse tema, lógico, você é especialista em Graciliano, a gente vai explorar essa parte aí, né? O Beto Seabra pergunta o que a psicanálise freudiana pode nos ajudar no entendimento do autor, do Graciliano. No caso do Graciliano, eu vou contar uma historinha engraçada. Assim que saiu Angústia, que a Angústia, como é um livro que trata do fluxo de consciência, ou seja, na verdade é um narrador em primeira pessoa está contando a história dele, é um prato cheio para alguém que queira mexer com psicanálise, né? Talking cure. Então, quer dizer, meu paciente está falando, eu vou ouvi-lo, em termos literários, guardadas as proporções, claro, né? Então, quando saiu Angústia, o primeiro trabalho acadêmico que foi feito sobre o livro foi um trabalho freudiano, né, psicológico, de fundo psicológico. E o Ricardo Ramos, filho do Graciliano, falou, pai, você leu o estudo do fulano sobre o seu livro? Aí o Graciliano, ele era muito assim, esses psicologismos aí, eu vou dormir, vou deitar para sonhar com sua mãe. Era muito irônico o Graciliano, né? Então, mas nessa ironia embutia, na verdade, aí eu vou denunciar o Graciliano, uma predileção por Angústia. Era o livro favorito dele, ele já tinha dito para os filhos. Muito embora, se você for ler as cartas para algumas pessoas, algumas histórias, ele sempre fala assim, não nessas palavras, claro, mas é quase isso, esse livro é uma merda. É quase isso que ele está falando. Mentira, da boca para fora. De novo vem a psicanálise, o cara está se traindo, sabe? Quando eu fiz a minha análise, a minha leitura, não é análise, gente, é uma leitura, utilizando termos da metapsicologia freudiana, né? São os textos culturais do Freud. Fica uma dica para quem nunca leu, leiam O Futuro de uma Ilusão, leiam O Mal-Estar na Civilização, e textos mais específicos, como Escritores Criativos e Devaneios. E o Freud, grande parte da sua metapsicologia tem a ver com produtos culturais. Então, ele tem uma análise maravilhosa do Leonardo da Vinci, fantástica, né? O Freud ele era muito fã, digamos assim, de Dostoiévski, das estruturas do pai na figura dos irmãos Karamazov, por exemplo, né? E o que eu fiz? Eu simplesmente peguei essas estruturas, essa mitologia, vou botar essa mitologia contemporânea da psicanálise, para tentar entender um pouco o que se passava na cabeça daquele assassino, que é o Luiz da Silva. E você acaba pegando determinados pontos da metapsicologia que explicam por que ele agiu de tal forma, ou por que ele agiu. Por que, de repente, no meio do livro, há uma fixação tremenda com uma corda, ou com uma serpente. Ou seja, há uma questão simbólica que vai se repetindo, e todas elas têm a ver com sufocamento, com angst. Angústia é sufocamento. Ou seja, o Graciliano não deve ter pensado em todas essas, como é que eu vou dizer, esse passo a passo simbólico e mitológico e psicanalítico. Não pensou nisso. Por quê? Porque o escritor, ele acaba deixando vazar
seu inconsciente. Não tem outro jeito. Por mais que você tente se policiar em seus textos, seja absolutamente racionais, é impossível. O inconsciente dá um jeito de se intrometer. E muita coisa, por exemplo, mas é porque é muito clichê, né? O relacionamento do Graciliano com a mãe, por exemplo, era um relacionamento pesado. Com o pai também. E isso ele deixa transparecer em determinadas ações do Luiz da Silva, de seu personagem. E aí a gente vai fazendo uma ligação, que é perigoso você fazer uma ligação entre autor e personagem, né? Porque, até numa autobiografia, gente. A autobiografia, na verdade, aquilo é uma construção literária, não é... se eu escrever minha autobiografia, não é o Léo que está lá. É uma versão idealizada do Léo. Então, eu acho que a metapsicologia freudiana ela é fantástica, ela te permite uma instrumentação para você entender os discursos contemporâneos. Eu acho que mais ou menos por aí. Pensando, você está falando sobre o seu estudo do Graciliano e a sua trajetória acadêmica que se combina com isso, né? O quanto ele está presente nessa trajetória, e você, enquanto autor que fala sobre ele. Tem uma pergunta aqui do Jair, que quer saber um pouco mais sobre essa sua trajetória acadêmica, inclusive de agora está estudando psicologia, né? Então, tem essa relação com o que a gente está falando. Leonardo, notei que em sua biografia no livro sobre Graciliano, conta que você era doutorando em literatura na UNB. Entretanto, na sua biografia atual, o doutorando está lá também, né? O que aconteceu no percurso? Você tem uma desilusão com a academia, né? E essa graduação com a psicologia, né, é um novo caminho, está relacionado com o seu fazer literário, né? Como é que complementa como uma ferramenta de criação? Eu vou começar de trás para frente. Por que psicologia? Eu sempre quis fazer psicologia. Sempre quis, mas... a roda viva te arrasta para o outro lado, né? Então, por exemplo, eu fui funcionário da Caixa Econômica, então já era complicado fazer psicologia, fui fazer economia, né? Então você vai tendo determinadas escolhas. Quando eu resolvi realmente fazer psicologia, isso foi em 2002, eu estava fazendo psicologia no UniCeub, mas aí foi na época que eu passei no doutorado. Então aí eu tinha que optar, não dava. O doutorado são muitas leituras, eu ia ter que comprometer alguma coisa. Mais uma vez abandonei o projeto da psicologia. Até que, recentemente, o vovô aqui resolveu fazer Enem. Eu fui fazer Enem há uns 5 anos. Para mim, foi uma experiência traumática, porque ficar sentado ali 4 horas fazendo questões de física, química, biologia, coisa que eu não via há 40 anos, foi terrível. Mas, ainda assim, eu obtive uma nota, uma pontuação legal, mas que não me deu acesso à psicologia. Aí eu comecei a fazer teoria crítica e história da arte na UNB. No ano passado, abri um edital para transferência de curso, eu falei, vou tentar. Deu certo. Agora eu estou na psicologia e, assim, meio no limbo, eu não sei em que semestre. Estou fazendo uma matéria do 4º, uma matéria do 1º, está uma coisa meio louca. E eu sempre quis fazer psicologia. Sobre o mestrado e o doutorado, o mestrado eu fiz nos anos 90, muito empolgado mesmo, né? Que eu queria dar aula. E nos anos 2000 comecei o doutorado. E uma das coisas que mais me causa arrependimento foi essa, porque eu cheguei a qualificar a minha tese, né? A minha tese está quase pronta, faltava detalhes da conclusão, e nessa época eu estava dando aula e coordenando um curso de literatura. E aí eu peguei, sabe assim, eu falei, desculpa a expressão, tá? Eu vou ser bem... Falei, não quero ser doutor mesmo. E abandonei. A minha orientadora, ela quase me mata. Os amigos do TEL, lá da UNB, quase me trucidam. E eles têm toda a razão. Eu fui responsável nisso e aconselho quem está aí, não faça isso. Porque, assim, quando há uma evasão nos programas de pós-graduação, isso pesa negativamente para a instituição. Então, por exemplo, no doutorado entraram 8 e 1 saiu, a pontuação já cai. Ou seja, culpa minha. Né? Encontro alguns amigos lá do TEL, eu estou circulando lá na psicologia e passo perto do TEL. Ele encontra, você tem que voltar. E eu estou cogitando mesmo, eu devo voltar, porque falta muito pouco, mas só depois que acabar a psicologia, não dá para ficar fazendo as duas coisas. Mas esse processo do doutorado, do mundo acadêmico, asfixia o autor, você enquanto
poeta, você enquanto romancista, você se sente asfixiado e talvez também tenha um distanciamento por conta disso? Não, no início eu pensava ingenuamente assim. Eu pensava assim, poxa, eu vou fazer mestrado, será que isso não vai atrapalhar a maneira de eu escrever? Será que eu não vou... Não, nada disso. Pelo contrário, um programa de formação, de pós-graduação, ele é fantástico. Ele te dá leituras disciplinadas. Ou seja, no doutorado eu li coisas fantásticas. A fortuna crítica do Graciliano é gigantesca, por exemplo, né? Então, eu tive acesso a autores de tudo quanto é lugar do mundo falando sobre o Graciliano. E isso, de alguma maneira, me auxilia a escrever, sim, né? A minha prosa, ela acaba, eu acho que sai enriquecida por referências outras. Não que isso vai entrar na minha prosa, de maneira alguma, mas as referências são fantásticas, né? É como se você se municiasse para escrever. Tem mais alguma pergunta do Graciliano? Que eu queria falar um pouquinho sobre Grande Mar Oceano, que é um romance que recomendo muito, muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco dessa narração, né, das vozes narrativas aí, porque é bem requintado esse processo no livro, e cada capítulo tem um local onde foi escrito, a data, e é uma travessia mesmo, né, o livro. Tem em Lisboa, acho que começa em 1750, vai até 1980, né? Então, passa por Brasília, Rio, Lisboa, vários lugares. Eu queria que você falasse sobre essa escolha sua das vozes narrativas, algumas em primeira pessoa, outras em terceira. O Grande Mar Oceano, que tem uma capa linda, eu adoro essa capa, né? Essa capa é belíssima. Queria ter sido o idealizador dela. Bom, esse livro ele foi lançado em 2019 por uma editora portuguesa chamada Gato Bravo. Eu lancei em Lisboa, em outubro de 2019, e, em seguida, a gente foi para a Folha, o Festival Literário Internacional de Óbidos, que é uma cidade linda, medieval, lá em Portugal, que tem um festival importantíssimo, e lancei lá também. E por que isso? Porque o livro começa justamente em Lisboa, pouco antes do grande terremoto, eles chamam de terremoto, né? Do grande terremoto de Lisboa. E a gente acompanha, o leitor acompanha a história de uma mulher, Lúcia dos Prazeres, que migra com o marido para o Brasil, né, em 1778. Ela migra para o Brasil. Então, a partir desse momento, você começa a acompanhar a trajetória dessa mulher, quando ela chega no Brasil, que já é vice-reino e tudo mais. Eu brinco que meus personagens do Grande Mar são uma espécie de Forrest Gump, porque assim, eles estão ali no momento em que a história está ocorrendo. Então, a Lúcia dos Prazeres testemunha, ela sai caminhando durante o martírio do Tiradentes, ou seja, sai tudo acompanhando, né? Para escrever o livro, é claro, eu tive que fazer muita pesquisa. Eu fiquei um tempo na Biblioteca Nacional, fiquei no Rio uns 2 meses, e eu ia todo dia para a Biblioteca Nacional para ler e registrar determinadas coisas. Porque eu acho o seguinte, quem se atreve a escrever sobre uma ficção histórica tem que ficar atento a isso, porque qualquer incongruência, qualquer anacronismo pode matar a tua obra, né? Então, eu tinha muita preocupação com isso. Por outro lado, a minha preocupação maior era narrar uma história. Eu queria contar uma história, né? E essa história é riquíssima, porque essa personagem vem para o Brasil, a filha, ela vai ter uma filha, aí já é século XIX, a Joaquina, que é quase que aquela mulher idealizada pelo romantismo, século XIX, que vai ter também uma outra filha, que vai adentrar o século XX, que é a Isabel, que já é aquela mulher mais moderna, né? É aquela mulher capitalista e tudo mais. E, vejam, para mim, ninguém nunca comentou isso, mas para mim é um romance feminista. Minhas protagonistas são todas mulheres muito fortes, e são mulheres que não dependem de homem para sobreviver. Se você ler a história, a primeira história, Lúcia dos Prazeres, que vem com o marido, né? Ela acaba percebendo que, antes só do que mal acompanhado. Não vale nada. E eu não vou contar mais da história, né? Então, é um livro assim que eu gosto muito de ler. A estratégia narrativa que eu utilizei, como ele se passa em 3 séculos, o 18, o 19 e o 20, ela começa em 1750 e termina em 1980, foi justamente esse vai e volta. Então, a história está ocorrendo no século 20, aí de repente volta para o século 18, depois vai para o século 19. Então, o leitor ele fica jogado cronologicamente, né, para lá e para cá, e para lá, como o balanço do mar, né?
tudo no texto tem uma coisa a ver com essa coisa do grande mar, oceano, né? Não por outro motivo, exatamente no meio do livro há um grande discurso de um marinheiro que ele fala do o que é o mar. Está bem no meio do livro. Eu já estou dando spoilers sobre a estrutura do livro. Para ele, que o mar não separa, pelo contrário, o mar une, né? Aquela ideia de que o Brasil está separado de Portugal pelo Atlântico. Não, nós estamos unidos a Portugal pelo Atlântico. Essa é a teoria do personagem, né? Então, essa estratégia narrativa foi mais, primeiro, para causar uma certa dinâmica no texto. Eu não queria algo feijão com arroz, né? Cronologicamente. Eu queria realmente que o leitor ficasse nesse embalo, que fosse, voltasse. E não complica, gente. Ao contrário, por exemplo, do Antônio Calado, no Reflexo do Baile, que ali você se perde completamente na estratégia narrativa do autor, aqui não. No início você fica até, por que ele está indo para o século XX, por que está voltando? Aí você vai percebendo e vai acompanhando os personagens. E o personagem-chave do meu livro é a Gabriela da biblioteca, que está aqui, com quem eu comecei, é um cara da biblioteca. É engraçado, não estou aqui na biblioteca, agora que eu estou lembrando disso. Ele se chama Moisés. E o Moisés tem acesso aos tais diários da Lúcia. A Lúcia, olha de novo a literatura. A Lúcia, quando ela vem de Portugal, ela tinha mania de escrever o dia a dia dela. Ela sai registrando o diazinho dela e vai formando-se diários que acabam parando na Biblioteca Nacional, e o Moisés tem acesso. E é pela leitura do Moisés que o leitor começa a navegar as águas do grande mar oceano. Gosto muito desse livro. Fica a dica, tá, gente? Se vocês quiserem. Mas os personagens mesmo, porque tem muitos fatos históricos, a contextualização muito boa, mas os personagens mesmo são ficcionais? São absolutamente ficcionais. Com exceção, mesmo uma Joaquina, quando eu li, é um livro o que escreveu a Escravidão, minha memória está cada dia pior. Isso, o Laurentino tem um livro sobre 1822, 1808, da fuga da família real. E ele conta que, quando a família veio toda para cá, trouxe o cara que cuidava, o bibliotecário do rei. Só que ele não quis vir, mandou o filho dele. Então, o filho dele é que veio cuidando dos livros para lá. Chegou aqui no Brasil, isso o Laurentino conta, quase que num apêndice. Esse filho se engraçou por uma nobre luso-brasileira e acabou, esse encantamento acabou gerando um filho. Imagina, o escândalo, tanto para ele, que, de uma certa maneira, era de um terceiro escalão da nobreza, quanto para ela, que também era, né? Resultado, essa criança foi enjeitada na roda dos enjeitados. Foi mesmo, isso ele está registrado lá. E a única nota que tem sobre a existência dessa criança era um nome lá nas freiras lá que receberam, que era Joaquina. Aí essa é a minha Joaquina. Então, eu aproveitei essa história e joguei essa Joaquina como um personagem. Né? Mas é tudo construção, né? É só um nome. E a ligação dela com esse pai e com essa mãe portugueses é que são reais. O resto... Porque, assim, uma coisa que eu não contei é que minhas personagens, elas são inférteis. A Lúcia até tentou engravidar, mas não conseguiu, e adota a Joaquina, que, por sua vez, adota a Isabel. É aquela coisa da mulher... eu me basto. Então, é a única personagem realmente assim, com um pezinho, é um pé muito pequenininho, na realidade, mas o resto é tudo muito inventado mesmo, muito inventado. Como meus personagens já estão transitando por fatos históricos, por exemplo, a minha Isabel, ela vai ter um caso com uma arquiteta do século XX. Ou seja, se você for fuçar um pouquinho, você fala, será que é a Lota? Eu não digo que mas será que é a Lota? Tem essa coisa que eu fico só inferindo ou deixando pistas para o leitor, né? É uma coisa que eu gosto de fazer, sempre gostei. Nessa Boca que Te Beija, que não está aqui, meu primeiro romance publicado, ele está cheio de pistas assim para quem tiver saco de encarar. Fiquei curiosa, eu ainda não li O Grande Mar. Vai estar na minha lista. Mas eu li outros, inclusive Nessa Boca que Te Beija, e eu senti a presença de personagens mais existenciais, que não estão em paz consigo, em alguns outros contos também. Você tem uma predileção por um determinado perfil de personagem, assim, ou você, a cada livro, vai alternando os perfis entre eles?
Eu acho que é uma questão mesmo de estilo. É porque eu não acredito em personagem que esteja em paz existencial. Eu acho que não existe essa. Eu lembro do Mayakovsky, né? Em algum lugar do mundo tem um homem feliz, talvez no Brasil, né? Mas nem no Brasil, não acredito. Na praia, será? Pode ser, na praia. De ganhou férias. Mas então, é natural que os meus personagens estejam o tempo inteiro em crise existencial, porque você, diante da realidade, é impossível ficar impassível. Não tem como. Então, ou o meu personagem está lidando com problemas limites, como a morte, o caso de um personagem que está morrendo e ele está escrevendo, ou ele está lidando com a questão da injustiça mesmo, ele percebe que está sendo injustiçado, ou ele está lidando com a questão da sobrevivência mesmo. Então, não tem como. Né? Eu acho que a questão da existência não é só uma questão psicológica, não, é uma questão física também. No conto Os Silêncios, eu estou contando uma história que é muito trágica e asfixiante, que é a história de esses imigrantes que vêm, por exemplo, da Tailândia, das Filipinas, que eles vêm em containers. Eles vêm em container. Imagina, você vem em container tentando sobreviver, te jogam numa praia da França e aí, por conta da polícia que deu em cima, te abandonam dentro desse container. Imagine essa situação. E isso é real, isso acontece. Então, meus personagens eles estão sempre sofrendo. Não tem um homem feliz mayakovskiano aqui, não tem espaço para ele. Queria mudar um pouquinho assim essa conversa para saber sobre os autores do DF. Assim, como é que você vê a produção do DF hoje? Como é que as pessoas têm te lido muito assim fora de Brasília ou só aqui? Você tem participado de eventos? E tem algum tipo de confraria, clube, assim, dos autores do quadradinho? Você falou em confraria, por coincidência, eu tenho um grupo de WhatsApp chamado Confraria dos Ferozes, que são com escritores. Esse grupo é com escritores de Brasília, né? É uma espécie de clube do boliche. A gente tem que incluir mulheres urgentemente também no grupo. Mas, olha, a literatura de Brasília é uma literatura muito pujante, gente, principalmente na poesia. A poesia brasiliense ela é poderosa. Você pega nomes... Agora há pouco, o Elcio de Toledo lançou um livro importantíssimo, né, onde ele faz esse mapeamento, que é um baita de um poeta, o Elcio de Toledo. Aí você pega a Noélia Ribeiro, o Jorge Amâncio, José Soter, ou seja, André Juste. Nós temos poetas muito bons atuando. Cíntia Krimler também, mas a Cíntia, a Cíntia é prosa mesmo, é prosa ali aguerrida, né? As mulheres, as viúvas do sal, um baita livro. Então, a nossa literatura, a literatura do DF, ela é muito produtiva e muito boa. Tem gente fazendo grande literatura, mas eu vou contar um caso de um amigo, só não vou citar o nome, e é um grande escritor. De Brasília, mudou-se para São Paulo. Você está indo embora para São Paulo? Cara, você tem que ir para lá mesmo, porque aqui a gente é esquecido. E ele tem uma certa razão, né? Ou seja, você está em São Paulo ou Rio de Janeiro, é uma outra história, né? Mas reforço, leiam escritores brasileiros e tem muita gente boa. Sobre a minha recepção, eu tenho tido até muitas alegrias, principalmente com o Grande Mar e com os Possessos. O Berro, acho que o pessoal ainda está meio brigado com a capa. Mas um clube de leituras foi muito bacana, que eu participei há algum tempo. As meninas leram O Grande Mar Oceano, e eu fui participar com elas. Foi muito bom, porque assim, no clube de leitura, se olha bem o perfil do leitor, né? Tem aquela que ela registra quase que parágrafo por parágrafo e critica. E a impressão que me dá é que ela está tentando encontrar alguma inconsistência no texto. Tem aquela que lê com os olhos de quem gosta de literatura, né? De quem tem prazer com literatura. E aqui um pequeno adendo. Eu vi outro dia alguém falando assim, é preciso incentivar o hábito da leitura. Eu falei, não, gente, não tem que incentivar hábito. Hábito é escovar os dentes, é cuidar da saúde. É preciso incentivar o prazer da literatura, né? Porque com prazer, rapaz, vira mais que hábito, vira obsessão, que é o meu caso, né? Eu estou sempre lendo, não tem, acho que meus olhos não sei como é que aguentam. Então, minha experiência com leitores é assim, normalmente eu recebo ou algum e-mail ou alguma mensagem, né? Elogiando, ou você percebe que o elogio é aquele mais, legal. Tá por aí. Mas que leiam, sabe? Mas que leiam, isso é que é importante. Não somos tão vistos por estarmos aqui em Brasília.
Você percebe essa dificuldade de relação com as editoras, por exemplo, para ser publicado, que você tem uma parceria com a Patuá já há algumas publicações. Como é que você conseguiu esse espaço e quais são as suas estratégias, então, para ser visto, furar essa bolha? Bom, então, contando minha história literária, ela começa em 98, quando eu publico o livro de Lorraine. Eu estava morando em João Pessoa. E lá eu participei de um concurso de contos e a pessoa que patrocinava o concurso de contos falou: pô, você tem contos aí, podíamos publicar. Eu falei: eu tenho um pequeno romance, vamos publicar. Então, com o apoio do Sebo Cultural em João Pessoa, eu acabei publicando uma edição do autor, né, porque não era uma editora, era uma edição do autor. Foi minha estreia na literatura. Depois eu publiquei pela E-Galáxia, né, do Tiago Ferro, um e-book chamado Nebulosa Fauna, que é esse aqui, que acabou saindo depois na versão impressa. E quando eu conheci o Eduardo Lacerda, por intermédio de um amigo, Devair Fiorotti, ele falou: Léo, você não tem livros para publicar, não? Eu falei: cara, o que me falta é livro. Nessa época eu estava escrevendo muito, inclusive eu tinha o Nessa Boca Que Te Beija, já estava pronto, grande parte dos contos estava pronto, poemas, estava... As pessoas falam assim às vezes: cara, você é um dínamo, você publica demais. Eu falei: cara, não é que eu escreva e publique. As coisas já estão escritas há anos, elas só estão saindo agora mais paulatinamente. E nos tornamos amigos, eu e o Eduardo, e ele gostou dos meus textos. Então, de lá para cá, de 2018 para cá, já publicamos 5 livros, né? Com exceção do Grande Mar Oceano, que foi pela Gato Bravo, uma editora em Lisboa, que, na verdade, é o braço português da Jaguatirica, no Rio de Janeiro. Jaguatirica, Gato Bravo, né? Então, essa foi a minha relação com o editora Patuá. Eu só queria fazer um pequeno adendo. Eu falei de Brasília, mas há grandes escritores espalhados pelo Brasil. Lembra a música do Milton? A novidade é que o Brasil não é só litoral, é muito mais que qualquer zona sul, né? Que ele fala assim. E o Brasil é muito mais do que o Leblon, cara. Muito mais do que a Faria Lima. Você tem o Adriano Espínola, no Ceará, grande escritor. Você tem o Antônio Mariano e a Marília Arnaud, na Paraíba. Edilberto Barbosa, na Paraíba. Grandes escritores, né? O Adley aqui de BH. Ou seja, o Brasil está cheio de bons escritores numa espécie de periferia, né? Buscando visibilidade. Então, eu acho que eles sentem lá o que nós sentimos aqui em Brasília também. Tá? Mas, olha, a boa literatura, ela vai romper os caminhos aí, essas fronteiras imaginárias aí. Tomara. Você cantou um pouquinho aí, a gente lembrou que você também é músico, né? Como é que acho que você também é artista plástico, não é? Não diria que eu sou artista plástico, não. Eu sou metida besta mesmo. Como é um escritor ser compositor? Eu vi no YouTube algumas das suas canções. Atualmente eu estou até gravando um álbum. Eu comecei a fazer música nos anos 70, final dos anos 70. Todo moleque tem sua banda de garagem, né? Então, mas só que a gente não fazia rock. A gente sempre foi na contramão da história, a gente fazia MPB. A gente tinha uma banda chamada Banda Anarquia, que eu acho que foi a única banda que honrou o nome, porque era uma anarquia total, nem ensaiávamos. E a gente não tinha gênero, então a gente fazia shot, bossa nova, rock and roll, tango, fado, fazia tudo. A ideia era essa, né? E de lá para cá, sempre foi assim, né? E a gente, eu falo que pegamos a contramão da história, porque Brasília foi para o rock. Acho que se a gente tivesse feito rock, né, de repente eu não estava nem aqui, né? Eu acho que eu teria morrido de overdose em algum lugar por aí. Mas, então a música faz parte da minha vida. Eu vivo compondo, com parceiros, inclusive. Atualmente, eu estou num processo de parceria quase obsessiva com um grande amigo, Márcio Faraco. Para quem não conhece, procurem Márcio Faraco. Ele é simplesmente um dos maiores compositores brasileiros vivos. Eu acho mesmo. E ele já compôs com Chico Buarque, já cantou com Chico, com Milton. É um cara bom. Ele está radicado em Paris, atualmente. Então, eu estou sempre fazendo determinadas parcerias, né, e compondo. Agora mesmo eu estou gravando um álbum com um amigo da Banda Anarquia. Ele propôs: Léo, vamos resgatar aquela Banda Anarquia? Então, a gente já está com 13 músicas disponíveis no Spotify, chama-se o Álbum Preto. Se vocês colocarem no Spotify Álbum Preto, vocês vão encontrar essas músicas. E elas, para variar, são anárquicas. Então, tem um sambão à la Nelson Cavaquinho, tem uma dance à la disco dance, tem um rock... Tem de tudo lá. E eu gosto demais, gente. A primeira coisa que eu faço quando chego em casa não é pegar um livro, é pegar meu violão.
Aí depois é que eu pego um livro. Que delícia, né? A gente agradece muito a sua presença. Foi um programa super bacana. O tempo voou, né, Maria Amélia? Agradecemos também a plateia que esteve aqui. Obrigada pelas perguntas, pela presença. A quem nos acompanhou também pela TV Câmara ou o programa no YouTube, no canal da Câmara dos Deputados, né? Todo mês um programa novo, então acompanhem. Entrando no site da Câmara, a gente consegue ver a playlist. No próprio YouTube tem a playlist com outros autores e autoras que estiveram no encontro. Então, muito obrigada, Léo. Sucesso para você nas suas todas as carreiras, acadêmica, de escritor, de compositor, tudo mais. Futuro psicanalista. Eu esqueci de comentar sobre artista plástico, porque quando eu comecei a fazer teoria crítica e história da arte, eu já fazia algumas gravuras, umas aguadas, na verdade. Eu gosto muito de nanquim. E eu gosto da coisa do preto e do branco, né? Eu não sou muito da cor, não. E aí eu acabei desenvolvendo um pouco a técnica de aguada, de nanquim e de aquarela. Eu fiz até algumas interessantes, mas eu não me considero artista plástico, não. É por isso que eu falei, um metido a besta. Eu gostaria muito de agradecer a vocês duas fantásticas, à Biblioteca da Câmara e ao Centro de Documentação, a galera da TV Câmara que está aqui presente, e principalmente aos ouvintes que aguentaram esse falante aqui o tempo todo. Muito obrigado, gente. Valeu mesmo. Gente, será que a gente vai ter uma capa sua? Você vai desenhar, né, do próximo livro, né? Olha aí, o artista plástico, o escritor, podem convergir, né? Nessa Boca que Te Beija, o romance, tem 7 gravuras, são minhas. Olha aí, gente. Então, fica a dica para nossas próximas leituras, né? Obrigada. Obrigado a vocês. Valeu.